Na nossa reflexão deste sábado, mergulhamos nas palavras de São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para outra margem." Convidamos você a reviver conosco esse momento especial de reflexão quando o Padre Bruno e o Padre Antônio nos guiou em meditação durante a nossa última peregrinação à Terra Santa. No dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: "Passemos a outra margem." E despedindo a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o acompanhavam. Surgiu então uma tempestade bem forte, que lançava as ondas dentro do barco, que se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: "Mestre, não te importa que pereçamos?" E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento parou e se fez grande calmaria. Então Jesus lhes disse: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" E tomados de grande temor, diziam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aqui experimentando a calmaria. Justamente o resultado final dessa manifestação de Cristo, não sabemos se exatamente neste ponto, mas sim neste lugar. Essa passagem que nos conta esse que foi um dos primeiros milagres de Jesus, que deixou todos impactados, porque somente Deus tem o poder sobre a intempérie, sobre o clima, nos lembra, como aliás não muito tempo faz, o Papa Francisco nos lembrou durante a pandemia, que aquela experiência dos discípulos de terem Jesus por perto, mas diante de uma dificuldade parece que ele dorme, parece que ele está ignorando que estamos no meio da tempestade. Isso pode nos levar hoje a tantos pensamentos, de momentos da nossa vida, da minha e da sua, em que estávamos também com vento contrário, com ondas altas, adversidades, sofrimentos, dificuldades, incompreensões, doenças, perdas, talvez até tudo junto. E pedindo com insistência. O Senhor parecia que estava num travesseiro, dormindo, ignorando os nossos pedidos, ignorando o nosso clamor, o nosso desespero. Porém, Ele nunca nos abandonou. E hoje, talvez, olhando aqui nessa calmaria, nesse espírito de agradecimento que certamente todos nós cultivamos no coração, reconhecemos que, de fato, como os apóstolos, nos faltava a fé. Aliás, digo eu, cada qual sabe de si, falta-me fé. Falta-me tanta fé. Falta-me fé justamente para que não me deixe espantar por aquilo que no momento se apresenta como dificuldade. Que no momento parece que é o fim de tudo, que não há mais solução, que não há mais o que fazer e que Deus esqueceu. Mas não. Eu vi isso tantas vezes na minha vida. E hoje, com humildade, eu imploro ao Senhor que não somente acalma os ventos, mas acalma a minha alma, acalma os que estão ao meu redor, acalma a minha vida. De pedir, sim, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Vinde auxílio da minha incredulidade, da minha fraqueza.
na minha falta, às vezes, de perseverança. Por outro lado, como não pensar aqui também na passagem que no Evangelho de Marcos, esse mesmo que estamos agora lendo, que não há de se esquecer, que é o Evangelho que foi escrito por aquele que era o discípulo que acompanhou Pedro por tanto tempo, em Roma inclusive, que foi São Marcos, que também era dessa região, e que nos conta essa passagem que agora lemos também, já no capítulo 6, versículos 6 do Evangelho de São Marcos, sempre, versículos 45 a 52, e diz logo em seguida, após multiplicar os pães, e que nós lá estaremos também hoje, logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e irem à frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele mesmo despediria a multidão. Depois de despedi-los, retirou-se à montanha para orar. Ao cair da noite, o barco estava no meio do mar e Jesus sozinho, em terra. Vendo-os com dificuldade no remar, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite, foi até eles andando sobre o mar. Queria passar adiante deles. Mas os discípulos, ao vê-lo andar sobre o mar, acharam que fosse um fantasma e começaram a gritar. Todos o viram e ficaram apavorados. Ele, no entanto, logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Ele subiu no barco para junto deles e o vento cessou. Eles, porém, ficaram ainda mais espantados. De fato, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. E o coração deles estava endurecido. Depois, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nós vamos encontrar o relato paralelo a este, com um pouquinho mais de detalhes. Veio só a parte que nos interessa, que é no capítulo 14, a partir do versículo 26. O início é igual, né? Os discípulos vêm caminhando pelo mar, e diz o texto: quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. E aqui vem o diferencial. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, ficou com medo. E quando começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento cessou. E o que estava no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Se na primeira passagem nós contemplávamos a ideia de que parece que Jesus nos ignora quando nos falta fé e não percebemos que, sim, as dificuldades fazem parte da vida e nós devemos enfrentá-las sabendo que Ele nunca nos abandona e no momento certo se manifestará. Por outro lado, aqui vemos que, como aconteceu com os apóstolos, ir na barca, ou seja, caminhar a vida sem Jesus, significa que você não vai conseguir enfrentar os ventos contrários. Sem Ele na barca, sem Ele na nossa vida, a gente não vai para frente. Na melhor das hipóteses, vamos para o lado. E mais ainda, às vezes, quem sabe, eu e você já fizemos a experiência de, como Pedro, ao vê-lo se aproximar no primeiro momento, não sabemos, não entendemos que é ele, porque nem sempre ele se, diria melhor ainda, jamais se apresenta da forma como a gente espera que ele vai se apresentar. Numa pessoa, num acontecimento, numa situação, às vezes a gente não reconhece, e se
espanta um pouquinho, é um fantasma. Como que diz, não pode ser, isso não é de Deus. Mas no fundo depois eu percebo, não, é Deus. E aí eu tomo coragem. Digo, não, eu vou agora dar um ato de fé, eu vou provar que sou capaz. E me lanço nas águas para caminhar com Jesus, crendo que já sou forte o suficiente na fé para enfrentar o que quer que seja. E aí, olho para os lados, como Pedro olhou, e vejo as ondas, vejo o vento, vejo que as dificuldades ainda estão ali, vejo que o problema não desapareceu com a fé. A situação não foi simplesmente modo mágico, resolvida. Está ali. E aí eu começo a duvidar. Começo a fraquejar. E começo a afundar. E como Pedro, cheios de vergonha, mas também com confiança, pedimos, Senhor, salva-me. E aqui, como tantas vezes, no meu caso é quase todo dia, experimento a misericórdia do Senhor, que me estende a mão, e eu acho que sim, me diz, homem de pouca fé, porque duvidaste, mas às vezes quase com um sorriso, como que na face, que entende, que no fundo, como uma criança pequena que quer demonstrar para os pais que já consegue caminhar quando está aprendendo, dá 2 passos, todo orgulhoso, depois cai, pede colo, e os pais ali, com todo carinho, o acolhem, como Jesus, que nos levanta sempre. Por isso hoje, que eu e você, quem quiser, pode fisicamente fazê-lo, quem não no coração, convidaria que ficássemos de joelho, e como concluiu-se aquele relato que nós estamos vivenciando de forma tão tangível, que possamos também, nós aqui, dizer, verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. E que seja para mim isso, verdadeiramente para mim, na minha vida, hoje, e de forma, com a graça de Deus, ainda mais profunda. Ele é o Filho de Deus, é o meu Senhor, o meu Salvador. Que assim seja. Amém. Fazer um momento de silêncio, de oração.